O meu feito na vida foi apossar-me das terras de São Bernardo, construir esta casa, plantar algodão, plantar mamona, levantar serraria de escaroçador, introduzir nestas brenhas a pomicultura e a avicultura, adquirir um rebanho bovino regular. Tudo isto é fácil quando está terminado e embira-se em 2 linhas. Mas para o sujeito que vai começar, olha os 4 cantos e não tem que se pegue, as dificuldades são terríveis. Se tentasse contar-lhes a minha meninice, precisava mentir. Julgo que rolei por aí à toa. Lembro-me de um cego que me puxava as orelhas e da velha Margarida que vendia doces. O cego desapareceu. A velha Margarida mora aqui em São Bernardo, numa casinha limpa, e ninguém a incomoda. Até os 18 anos gastei muita enxada ganhando 5 tostões por 12 horas de serviço. Aí pratiquei meu primeiro ato digno de referência. Numa sentinela que acabou em furdunço, abrequei a germana, cabritinha danadamente assanhada, e arrochei-lhe um beliscão retorcido na popa da bunda. Ela ficou se mijando de gosto. Depois botou os quartos de banda e enxeriu-se com João Fagundes. O resultado foi arrumar uns cocorotes na germana e esfaquear o João Fagundes. Então o delegado de polícia me prendeu. Levei uma surra de cipó de boi, tomei cabacinho, estive de molho pubo 3 anos, 9 meses e 15 dias na cadeia, onde aprendi leitura com Joaquim Sapateiro, que tinha uma bíblia miúda dos protestantes. Joaquim Sapateiro morreu. Germana arruinou. Quando me soltaram, ela estava na vida de porta aberta com doença do mundo. Nesse tempo, eu não pensava mais nela. Pensava em ganhar dinheiro. Tirei o título de eleitor e seu Pereira, agiota e chefe político, emprestou-me 100 mil réis a juro de 5% ao mês. Paguei os 100 mil réis e obtive 200 com o juro reduzido para 3,5%. Daí não baixou mais, e estudei aritmética para não ser roubado além da conveniência. A princípio o capital se desviava de mim e persegui-o sem descanso, viajando pelo sertão, negociando com redes, gado, imagens, rosários, miudezas, ganhando aqui, perdendo ali, marchando no fiado, assinando letras, realizando operações embrulhadíssimas. Sofri sede e fome, dormi na areia dos rios secos, briguei com gente que fala aos berros e efetuei transações comerciais de armas engatilhadas. Por que você não cultiva São Bernardo? Como? Tratores, arados, uma agricultura decente. Você nunca pensou nisso antes? Quanto julga que tudo isso rende, sendo bem aproveitado? Padilha recebeu os 20 contos, menos o que me devia e os juros.
Comprou uma tipografia e fundou o Correio de Viçosa. Folha política, noticiosa, independente, que teve apenas 4 números. Relativamente à agricultura, Luiz Padilha andou esperando uns catálogos de máquina que nunca chegaram. Começou a fugir de mim. Se me encontrava, encolhia-se, fingia-se distraído, embicava o chapéu. A última letra se venceu num dia de inverno. Agora que vai começar. Eu lhe tomo tudo, seu cachorro. Lhe deixo de camisa e cirola. Tenha paciência, seu Paulo. Com barulho ninguém se entende. Eu pago, espere uns dias. Eu não espero nem mais uma hora. Eu estou falando sério e você vem com tolices. Você quer resolver o caso amigavelmente? Faça preço na propriedade. São Bernardo era para ele uma coisa inútil, mas de estimação. Ali escondia a amargura e a quebradeira. Matava passarinhos, tomava banho no riacho e dormia. Dormia demais porque receava encontrar o Mendonça. Faço preço. Arengamos horas e findamos o ajuste. Prometi pagar com o dinheiro e com a casa que possuía na rua, 10 contos. Padilha botou 7 contos na casa e 43 em São Bernardo. Arranquei-lhe mais 2 contos, 42 pela propriedade e 8 pela casa. No outro dia, cedo, ele botou o rabo na ratoeira e assinou a escritura. Deduzi a dívida, os juros, o preço da casa e entreguei-lhe 7 contos, 550 mil réis. Não tive remorsos. Naquele segundo ano houve dificuldades medonhas. Se trabalhava danadamente, passando dias ao sol, à chuva, de facão, pistola e cartucheira, comendo nas horas de descanso um pedaço de bacalhau assado e um punhado de farinha. Domingo à tarde, de volta da eleição, Mendonça recebeu um tiro na costela mindinha e bateu as botas ali mesmo na estrada perto de Bom Sucesso. Na hora do crime eu estava na cidade conversando com o vigário a respeito da igreja que pretendia levantar em São Bernardo. O caboclo mal encarado que encontrei um dia em casa de Mendonça também se acabou em desgraça. Uma limpeza. Essa gente quase nunca morre direito. Uns são levados pela cobra, outros pela cachaça, outros matam-se. Na pedreira perdi um. A alavanca soltou-se da pedra, bateu no peito e foi à conta. Deixou viúva e órfãos miúdos. Sumiram-se. Um dos meninos caiu no fogo. As lombrigas comeram um segundo. O último teve angina e a mulher enforcou-se. Nestes 5 anos, tive abatimentos, desejo de recuar, contornei dificuldades, muitas curvas. Acham que andei mal? A verdade é que nunca soube quais foram os meus atos bons e quais foram os maus. Fiz muitas coisas boas que me trouxeram prejuízo. Fiz coisas ruins que deram lucro. E como sempre tive a intenção de possuir as terras de São Bernardo, considerei legítimas as ações que me levaram a obtê-las. Escola. Que me importava que os outros soubessem ler ou fossem analfabetos? Esses homens do governo têm um parafuso frouxo. Metam um pessoal letrado na panha da mamona, hão de ver a colheita. Com os diabos, esta visita me traz uma penca de vantagens. Um capital. Quero ver quanto rende. Com os diabos. A escola seria um capital. Os alicerces da igreja eram também capital. Com os diabos, um capital. Naquele dia amanheci pensando em casar.
Foi uma ideia que me veio sem que nenhum rabo de saia provocasse. Não me ocupo com amores, devem ter notado. E sempre me pareceu que mulher é um bicho esquisito, difícil de governar. Não me sentia, pois, inclinado para nenhuma. O que eu sentia era desejo de preparar um herdeiro para as terras de São Bernardo. Madalena procurava convencê-lo, mas não percebi o que dizia. De repente invadiu-me uma espécie de desconfiança. Já havia experimentado um sentimento assim. Quando? No momento esclareceu-se tudo. Tinha sido naquele mesmo dia no escritório, enquanto Madalena me entregava as cartas para assinar. Sim, senhor. Coluiada com Padilha e tentando afastar os empregados sérios do bom caminho. Sim, senhor. Comunista. Eu construindo e ela desmanchando. É a corrupção. A dissolução da sociedade. Aí o padre Silvestre tem razão. A religião é um freio. Bobagem. Quem é cavalo para precisar de freio? Qual seria a religião de Madalena? Talvez nenhuma. Nunca me havia tratado disso. Materialista. Lembrei-me de ter ouvido Costa Brito falar em materialismo histórico. Que significava materialismo histórico? Nosso povo, seu Paulo Honório. A verdade é que não me preocupo muito com o outro mundo. Admito Deus, pagador celeste dos meus trabalhadores, mal remunerados cá na terra, e admito o diabo, futuro carrasco do ladrão que me furtou uma vaca de raça. Tenho, portanto, um pouco de religião, embora julgue, em parte, ela dispensável num homem. Mas mulher sem religião é horrível. Comunista, materialista, bonito casamento. A amizade com Padilha, aquele imbecil. Que haveria nas palestras? Confio em mim, mas exagerei os olhos bonitos do Nogueira, a roupa bem feita, a voz insinuante. Misturei tudo ao materialismo e ao comunismo de Madalena e comecei a sentir ciúmes. Madalena Padilha, Dona Glória, que trepe! O meu desejo era pegar Madalena e dar-lhe pancada até no céu da boca. Mulher de escola normal. O que faltava era uma prova. Entrar no quarto de supetão e vê-la na cama com outro. O senhor conhece a mulher que possui. Conhecia nada. Era justamente o que tirava o apetite. Viver com uma pessoa na mesma casa, comendo na mesma mesa, dormindo na mesma cama, e perceber ao cabo de anos que ela é uma estranha. Se eu tivesse uma prova de que Madalena era inocente, dar-lhe uma vida como ela nem imaginava. Comprar-lhe-ia vestidos que nunca mais se acabariam, chapéus caros, dúzias de meias de seda. Seria atencioso e chamaria os melhores médicos da capital para curar-lhe a palidez e a magrém. Consentiria que ela oferecesse roupa às mulheres dos trabalhadores. E se eu soubesse que ela me traía? Ah, se eu soubesse que ela me traía, matava
Abria-lhe a veia do pescoço, devagar, para o sangue correr um dia inteiro. Se a morta prestasse e tivesse juízo, estaria aqui aproveitando essa catervagem de belezas. Apesar de ser indivíduo medianamente impressionável, convenci-me de que este mundo não é mau. 8 metros acima do solo, experimentamos a vaga sensação de ter crescido 8 metros. E quando assim agigantados, vemos rebanhos numerosos a nossos pés, plantações estirando-se por terras largas, tudo nosso, e avistamos a fumaça que se eleva de casas nossas, onde vive gente que nos teme, respeita e talvez nos ame, porque depende de nós. Uma grande serenidade nos envolve. Sentimos-nos bons, sentimos-nos fortes. E se há ali perto inimigos morrendo, sejam embora inimigos de pouca monta, que o moleque devasta a cacete, a convicção que temos da nossa fortaleza torna-se estável e aumenta. Diante disto, uma boneca traçando linhas invisíveis, num papel apenas visível, merece pequena consideração. Desci, pois, em paz com Deus e com os homens. Faz 2 anos que Madalena morreu. 2 anos difíceis. Sou um homem arrasado. Doença? Não. Gozo perfeita saúde. Até hoje, graças a Deus, nunca um médico me entrou em casa. Não tenho doença nenhuma. Está visto que, cessando esta crise, a propriedade se poderia reconstituir e voltar a ser o que era. A gente do eito se esfalfaria de sol a sol, alimentada com farinha de mandioca e barbatanas de bacalhau. Caminhões rodariam novamente, conduzindo mercadorias para a estrada de ferro. A fazenda se encheria outra vez de movimento e rumor. Mas para quê? Para quê? Não me dirão? Nesse movimento e nesse rumor, haveria muito choro e haveria muita praga. As criancinhas nos casebres úmidos e frios inchariam roídas pela verminose. E Madalena não estaria aqui para mandar-lhes remédio e leite. Os homens e as mulheres seriam animais tristes. Bichos. As criaturas que me serviram durante anos eram bichos. Havia bichos domésticos como Padilha, bichos do mato como Casimiro Lopes, e muitos bichos para o serviço do campo, bois mansos. Coloquei-me acima da minha classe. Creio que me elevei bastante. Estou certo que a escrituração mercantil, os manuais de agricultura e pecuária que forneceram a essência da minha instrução, não me tornaram melhor que o que eu era quando arrastava a peroba. Pelo menos naquele tempo, não sonhava ser o explorador feroz em que me transformei.
desnorteei numa errada. Hoje, não canto nem rio. Penso em Madalena com insistência. Se fosse possível recomeçarmos, para que enganar-me? Se fosse possível recomeçarmos, aconteceria exatamente o que aconteceu. Não consigo modificar-me. É o que mais me aflige. Madalena entrou aqui cheia de bons sentimentos e bons propósitos. Os sentimentos e os propósitos esbarraram com a minha brutalidade e o meu egoísmo. Creio que nem sempre fui egoísta e brutal. A profissão é que me deu qualidades tão ruins. E a desconfiança terrível que me aponta inimigos em toda parte. A desconfiança é também consequência da profissão. Foi este modo de vida que me inutilizou. Sou um aleijado. Devo ter um coração miúdo, lacunas no cérebro, nervos diferentes dos nervos dos outros homens, e um nariz enorme, uma boca enorme, dedos enormes. É horrível. Se aparecesse alguém. Estão todos dormindo. Se ao menos a criança chorasse. Nem sequer tenho amizade a meu filho. Que miséria. Casimiro Lopes está dormindo. Marciano está dormindo. Patifes. E eu vou ficar aqui às escuras. Até não sei que hora. Até que, morto de fadiga, encoste a cabeça à mesa e descanse uns minutos.